بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور، وفي رواية ومفتاح الصلاة الوضوء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Meus queridos ulamás, hufaz, irmãos e irmãs, vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, que tem sempre oferecido a nós estas oportunidades de nos sentarmos na sua casa. Oportunidades estas que Allah subhanahu wa ta'ala considera como os melhores agrupamentos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez referência disto em vários ahadiths. Então, meus queridos irmãos e irmãs, hoje em dia, na nossa correria do dunya, as nossas preocupações diárias, às vezes nós desviamos daquilo que é o nosso objetivo. Se nós questionarmos uns aos outros como é que cada um de nós pode adquirir o sucesso, ou o que é o sucesso para cada um de nós, então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos ouvir várias respostas. Alguns vão dizer que se eu conseguir estudar, me formar, conseguir alcançar um degrau no dunya, ter um grau, as pessoas olharem-me com uma certa reverência, um certo respeito, então eu vou considerar-me como alguém que já alcançou o sucesso, como alguém que já atingiu o sucesso. Se nós perguntarmos uma criança também, por que é que tu vais à escola? Esta criança vai dizer: estou a estudar porque um dia quero me formar, quero ser doutor, quero ser engenheiro. Mas no final de tudo, cada um de nós está à procura daquilo que é o sucesso. Seja ele adulto ou não. Seja ele uma criança ou não. Algumas pessoas, por exemplo, olham os astros do futebol, por exemplo, como pessoas de sucesso. Então tentam seguir aquele caminho, começam a jogar futebol, começam a tentar levar a vida profissional de um futebolista. Outros olham para os advogados, para os biólogos e consideram aquela pessoa como alguém que já atingiu o sucesso e tentam estar naquele caminho, meus queridos irmãos. Mas no final de tudo, cada um de nós está à procura deste sucesso. E as nossas respostas todas, a resposta de cada um de nós pode estar errada, e estará errada. Mas a resposta de que Allah subhanahu wa ta'ala deu, esta resposta jamais estará errada. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão que قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, que os verdadeiros crentes, aqueles que são os verdadeiros crentes, na verdade, estes são aquelas pessoas que adquiriram o verdadeiro sucesso. Imam Bayhaqi rahimahullah menciona um hadith e ele diz que quando
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recebia a revelação, quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recebia a revelação, então geralmente os sahabas radiallahu ta'ala anhum ajma'in ao seu redor conseguiam escutar um certo som como o som das abelhas. Então, certa vez, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam começou a receber revelação. Era a revelação destes primeiros 10 ayats que nós mencionamos logo no início. Qad aflaha al-mu'minun, até o 10º ayat. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando começou a receber estes ayats, a revelação destes ayats, os sinais quando ele estivesse a receber a revelação estavam presentes nele. Começou a transpirar um pouco, começou a ouvir aquele som. Então os sahabas radiallahu ta'ala anhum ajma'in ficaram preocupados, ficaram à espera de que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam transmitisse a eles aquilo que foi revelado. Então, depois de acabar a revelação, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam virou-se para o Qibla e levantou as mãos e fez um dua. Allahumma zidna wa la tanqusna. Um dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez este dua. Não quero aqui falar deste dua, mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez uma prática que ele não fez antes. Já tinha vindo revelação veio para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam várias vezes, mas em nenhum momento ele virou-se para o Qibla, levantou as mãos e fez um dua. Então, sahabas radiallahu ta'ala anhum ficaram com esta questão, mas por que hoje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez isto? Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou para eles o mafhum do hadith, aquilo que se entende do hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicou para eles que hoje foram revelados 10 ayats, 10 versículos, que se nós implementarmos, então nós vamos ser herdeiros. Herdeiros de quem? Ou de o quê? Vamos ser herdeiros do Jannatul Firdaus. Então nós queríamos focar aqui o nosso tópico nestas 10 ayats. Lógico, são vários temas dentro destes 10 ayats. Vamos tentar resumir. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depois mencionou aos sahabas os tais 10 ayats. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam começou com Qad aflaha al-mu'minun, que as pessoas que têm o verdadeiro sucesso são os crentes. E aqui a questão há de surgir: quem são os verdadeiros crentes? Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, podemos responder isto de várias formas, mas Allah subhanahu wa ta'ala mencionou logo no ayat a seguir a primeira qualidade dos verdadeiros crentes. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou alladhina hum fi salatihim khashi'un, aqueles que têm khushu' dentro das suas orações, dentro dos seus salás. Khushu', os mufassirun explicam de várias formas, mas nós vamos por uma restrição na explicação dos sahabas radiallahu ta'ala anhum ajma'in, que tem a ver com a concentração. A humildade e a concentração que cada um de nós deve demonstrar no seu salah. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou que o verdadeiro crente é aquele que faz salah. Mencionou que é aquele que faz o seu salah com khushu', com uma certa concentração, uma certa humildade. Hoje em dia, meus queridos irmãos, nós podemos estar num masjid com 1000 pessoas, mas dentro destas 1000 pessoas, infelizmente, é possível que nenhum deles tenha aquela concentração de verdade. Por quê? Porque existe uma certa fraqueza no nosso imã. O nosso esforço de imã não está correto ainda, não está certo. Então, Allah subhanahu wa ta'ala menciona que a primeira qualidade dos verdadeiros crentes é esta: terem uma certa concentração no seu salah. Hoje em dia, você pergunta a alguém que esteve aqui no Salatul Fajr, o que é que Maulana leu? Às vezes é um hafiz. O que é que Maulana leu no primeiro rakat do Salatul Fajr? Ele já não se recorda.
Fez Maghrib consigo, pergunta ele no Isha, o que Maulana recitou também, ele já não se recorda. Porque às vezes, infelizmente, nós estamos a cumprir o Salah simplesmente como uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a cumprir com aquele dever só. E não deveria ser assim. Este Salah, meus queridos irmãos, é uma prenda que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao nosso ummah. Se nós analisarmos o Corão, está cheio de ayats em que Allah subhanahu wa ta'ala menciona que outros profetas, outros ummats também tiveram este Salah. Mas nosso ummah recebeu este Salah da melhor forma possível. Nós conhecemos o incidente de Mi'raj. Não queremos aqui mencionar este incidente. Porém, este ummah recebeu o Salah como um presente da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, cada um de nós, meus queridos irmãos, tem de dedicar-se para melhorar o seu Salah. Para adquirir este khushu' no seu Salah. Tem uma pequena história de um certo imam que errou. Ele fez 3 rakats. Ele deveria fazer 4. Então, depois do Salah, começou aquela divergência. Maulana fez quantos rakats? Todos estavam na dúvida se fez 3 ou fez 4. Então, tinha uma pessoa que estava convicta que o imam falhou. Levantou a mão e falou, disse que eu tenho a certeza que o Maulana falhou. Então, todos ficaram assim, está a afirmar está a mencionar isto com uma certa firmeza, tem a certeza. Procuraram saber e ele disse que não. Eu geralmente quando venho, eu tenho 4 lojas. Então, nos salats de 4 rakats, em cada rakat eu faço o balanço de uma loja. Hoje eu não consegui fechar o balanço da última loja. Quer dizer que o Maulana hoje fez quantos rakats? 3. Qual era a concentração que esta pessoa tinha no salat? Qual era a concentração que esta pessoa tinha no seu salat? Hoje em dia nós fizemos Allahu Akbar e começamos a fazer cálculos, as crianças fazem TPC naquela hora, começam a lembrar-se do sabac da madraça naquela hora. Mas os nossos antepassados, quando faziam o seu salat, temos incidentes daqueles que, quando faziam o salat, até se eles tivessem uma operação para ser feita, eles iam, faça isso quando eu estiver no salat. Porque eles praticamente ficavam embriagados naquele salat, não sentiam nada. A parede poderia cair. Ele não haveria de quebrar o seu salat, nem haveria de aperceber-se que a parede caiu. Mas hoje em dia, um pequeno mosquito atrapalha nosso salat. Alguém tosse, atrapalha nosso salat todo. Como? Então, meus queridos irmãos e irmãs, cada um de nós tem de começar a trabalhar para melhorar o seu salat. Aproximarmos dos nossos ulamás. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou no hadith que primeiro Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no hadith que estamos a falar do sucesso, o verdadeiro sucesso. Allah subhanahu wa ta'ala primeiro mencionou no ayat que فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. No juízo 4, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou que toda aquela pessoa que conseguir o afastamento do Jahannam e conseguir ser admitido para entrar no Jannat, então esta pessoa conseguiu alcançar o sucesso. Estamos a falar do sucesso e as qualidades daquelas pessoas que têm o sucesso. E no hadith, meus queridos irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que aqui estamos a dizer que o sucesso é conseguirmos ser admitidos para entrar no Jannah. E no hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que miftahul Jannah as-salah, que as chaves para nós entrarmos no Jannah é o salah. Meus queridos irmãos, às vezes a pessoa até pode ter umas chaves de uma certa porta, mas se estas chaves já não têm os seus dentes, ou está torta, por exemplo, aquelas chaves ou vai partir ou não vai abrir. Perde aquela qualidade dela, perde aquele seu poder de abrir. Então, se as nossas chaves do Jannah é o salah, nós temos de proteger o nosso salah. Os dentes daquela chave devem chegar lá intactos. As nossas chaves não podem chegar lá torta. O nosso salah tem de chegar lá, no dia de Qiyamah, cada um de nós tem de chegar lá com aquele salah perfeito. Mas para isto é preciso nós procurarmos um certo conhecimento, um pouco. Aproximarmos nossos ulamás, nunca é tarde. Abrirmos um kitab, ver lá os requisitos para o salah. Então, neste mesmo hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que as chaves para o Jannah é o salah. E as chaves para este salah, no riwayat vem que é o tahur, a purificação no seu sentido geral,
banho obrigatório, etc. A pureza, no sentido geral. O nosso vestuário tem de estar puro, o nosso local tem de estar puro. Isto tudo está incluído neste hadith. E num outro riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou que o miftahu salati al-wudu, que as chaves do salah é o nosso wudu. Então, como é que nós estamos a fazer o nosso wudu também? Cada um de nós preocupar-se. Será que o meu wudu está a ser feito da melhor forma? Às vezes nós vamos no wudu, estamos a falar com o outro. Será que isto é aconselhável ou não? Procurarmos saber isto. Então, esta é a primeira qualidade, meus queridos irmãos, daquelas pessoas que têm sucesso. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Aqueles que têm uma certa concentração e humildade dentro dos seus salás. A segunda característica, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. A segunda característica daquelas pessoas que têm sucesso, meus queridos irmãos, é que elas são umas pessoas que ignoram tudo aquilo que não lhes traz benefício. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Eles dão as costas àquelas coisas que não lhes trazem benefícios. Coisas fúteis. Eles dão as costas. Num hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Que faz parte da beleza de um crente, de um muçulmano, é ele deixar tudo aquilo que não lhe diz respeito. Hoje em dia, cada um de nós está a tratar assuntos dos outros. 2, 3 pessoas encontram-se, começam a falar de alguém que nem sequer está ali. Mas aquele vai, casou quando? Casou com quem? Qual é a família? Vai. Qual é o benefício que isto traz para si? Aquele vai ainda não tem filho. De afastarmos destas coisas. Faz parte da beleza do Islã de alguém em ele deixar tudo aquilo que não lhe diz respeito. Se fulano recebe bem, recebe mal, se patrão dele é isto ou aquilo, mulher dele é assim, marido dela é isto, é aquilo, não lhe diz respeito. Ignora. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith que man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Que toda aquela pessoa que acredita em Allah e no dia de Qiyamah, ou ele fala boa coisa, ou ele fica calado. Um outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que al-wahdatu khayrun min jalisi su. Que ficar sozinho é melhor do que estar com uma má companhia. Ficar sozinho é melhor do que estar com uma má companhia. E às vezes você não quer falar mal de alguém, mas vem os bradas aí, chegam aí e começam a falar de outra pessoa, a falar mal daquela pessoa, a tirar os seus defeitos. Meu irmão, se acontecer isto, fica sozinho. Sai daquele lugar. Al-wahdatu khayrun min jalisi su. E o al-jalisu salihu khayrun min al-wahda. E estar numa boa companhia, sentar-se com boas pessoas, com boa companhia, é melhor do que estar com más companhias. Geralmente estas más companhias nos fazem ficar envolvidos neste tipo de assunto. Começamos a falar coisas fúteis. Este já é um problema. Mas às vezes começamos a fazer até ribat, falar mal dos outros. Começamos a falar de defeitos de outras pessoas. Esta não é a qualidade daquelas pessoas que têm sucesso, meus queridos irmãos. Tem um incidente, um sheikh estava num convívio, estava a tomar café. Estava a tomar muito café. Então as pessoas começaram a comentar. E fulano está a tomar muito café. Então aquilo chegou aos ouvidos dele. Então alguém veio ter com ele e foi esta pessoa que fez ele a perceber-se disto. Então esta pessoa diz, mas sheikh está a tomar muito café. Assim não vai lhe fazer mal. Então aquele sheikh disse para ele, sabe meu irmão, meu pai viveu até 120 anos. Meu pai viveu até quantos anos? 120 anos. Então aquela pessoa diz, por que ele tomava tanto café? É café que lhe fez ficar assim? Mashallah, aquele sheikh tinha conhecimento, sabia como responder, então ele disse, não. Meu pai viveu até 120 anos
Simplesmente porque não se metia na vida dos outros. Simplesmente porque não se metia na vida dos outros. Hoje em dia nós criamos majalis, criamos agrupamentos para falar dos outros. E isto era uma piada, nós estamos a falar que se você não falar dos outros vai viver até 120. Não, nós estamos a falar disso. Allah subhanahu wa ta'ala sabe quando é que é o momento de cada um ir embora. Porém, meus queridos irmãos, esta resposta que este sheikh deu é algo que tem de nos fazer refletir. Não ficarmos envolvidos com assuntos que não nos dizem respeito. No juzo 19, Allah subhanahu wa ta'ala menciona as qualidades dos servos do mais misericordioso, o Ibadur Rahman. Muitos de nós conhecem esta página do Coran, estes ayats. E uma das qualidades que está mencionada lá também é esta. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Quando eles passam por algum ajuntamento, por algum local onde está-se a fazer algo de fútil, algo que não traz nenhum benefício, مَرُّوا كِرَامًا. Eles passam ali com nobreza, nem sequer dão atenção àquilo. Hoje em dia nós ficamos mais envolvidos com coisas fúteis do que com coisas que nos trazem benefício. Nós estamos a falar, meus queridos irmãos, só de benefício do din. Às vezes, algo do benefício do dunya. Estamos a passar um local onde está-se a aprender algo do dunya, não há problema, pode ficar ali, aprenda. Conhecimento não faz mal a ninguém. Mas, estão a falar de alguém, uma terceira pessoa, quarta pessoa. Não, cada um de nós tem de ter isto em mente. Então, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Nós nos afastarmos disto. Depois, outra qualidade, meus queridos irmãos, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Que as pessoas que têm o verdadeiro sucesso são pessoas que cumprem com o seu zakat. Tiram o seu zakat. Aqui já não temos tempo, não vamos entrar em detalhes, mas cada um de nós já ouvimos várias vezes nos bayanos. E acredito eu que neste masjid não tem alguém que não sabe disto. Toda aquela pessoa que tem esta responsabilidade de tirar o zakat, que tire. Esta é uma qualidade daquelas pessoas que têm o verdadeiro sucesso. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. E depois outra qualidade, meus queridos irmãos, daquelas pessoas que têm o verdadeiro sucesso, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Que as pessoas que têm o verdadeiro sucesso, estas pessoas conseguem controlar as suas partes privadas. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ. E este é o assunto que nos interessa. Eles simplesmente cumprem com os seus desejos para com as suas esposas. Somente com as suas esposas. Eles satisfazem os seus desejos somente com as suas esposas. Então, eles protegem as suas partes privadas e, em poucas palavras, eles só deixam de proteger isto quando estão com suas esposas ou seus esposos. Esta é uma qualidade daquelas pessoas que têm o verdadeiro sucesso. E, meus queridos irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith que toda aquela pessoa que controlar aquilo que está dentro da sua boca, dentro dos seus molares, em poucas palavras, a sua língua, e baina rijleihi, é um hadith, e toda aquela pessoa que controlar a sua língua, mafhum do hadith, toda aquela pessoa que controlar a sua língua e controlar aquilo que está entre as suas pernas. Então Rasulullah diz que alman lahul jannah, eu irei levar a responsabilidade desta pessoa a ter jannah. Esta é a promessa de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, não é minha promessa. Man yadman li ma baina lahyatayhi aw rijlayhi adman lahu al-jannah. Que toda aquela pessoa que levar a responsabilidade de proteger a sua língua e aquilo que está dentro das suas ou entre as suas pernas, então eu irei levar a responsabilidade de introduzir esta pessoa no Jannah. Quem disse isto foi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então cada um de nós, meus queridos irmãos, também tentar proteger isto, a sua língua e as suas partes privadas. Continuando com estas qualidades, Allah subhanahu wa ta'ala menciona illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Se estas pessoas, resumindo, se estas pessoas
preencherem as suas necessidades, os seus desejos, etc., com as suas esposas ou os seus esposos, então estas pessoas não serão censuradas, ninguém irá falar mal delas. Porque, mashallah, fez o certo. E depois, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Já não temos tempo, vamos simplesmente traduzir. E depois são aquelas pessoas que cumprem com os seus amanats. Foram encarregados de uma certa responsabilidade. Foram dados algo para guarnecer. E eles conseguem cumprir com isto. Conseguem cumprir com isto. Seu irmão, por exemplo, seu primo, deixou algo consigo. Deixou um telefone, por exemplo, consigo. Telefone melhor que o seu. Ele só lhe pediu para segurar aquilo, guardar uns dias, porque ele vai fazer Umrah ou vai fazer Hajj, por exemplo. Aquele bem, no momento que ele entrou no avião, você já tirou o cartão dele também, do telefone, colocou seu cartão. Vai usar aqueles dias que ele está no Hajj ou no Umrah, vai usar o telefone dele, vai guardar seu. Mas aquela pessoa só lhe pediu para guarnecer. Será que ele lhe deu esta permissão? Lógico. Podemos procurar os ulamás, vamos saber quando usar os amanats, quando não usar, como usar. Isto tudo está no Islã. O Islã é uma religião perfeita. Mas são aqueles que cumprem e protegem os amanats, as responsabilidades e as pertenças que eles foram entregues. E depois, meus queridos irmãos, o outro ayat fala de testemunhas, não dar falsas testemunhas, etc. E depois temos o último ayat, que vem de novo a falar do salah. O assunto começou com salah e terminou com salah. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz que as pessoas que têm o verdadeiro sucesso são aqueles que protegem os seus salates. Então o assunto começou com concentração no salah. E está a terminar onde? Na proteção do salah. Então primeiro, meus queridos irmãos, vamos fazer nosso salah com concentração, com humildade. E depois vamos proteger este nosso salah. Porque tem muita gente que pratica boas ações, mas infelizmente acabam estragando a validade daquelas boas ações. E eles próprios começam a invalidar aquelas boas ações praticadas por eles mesmos. Então, meus queridos irmãos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depois da revelação disto, ele virou-se para o Qibla, fez um certo dua, e ele diz que a pessoa que assegurar, que a pessoa que praticar estas qualidades, esta pessoa vai ter Jannah. E Allah subhanahu wa ta'ala próprio no Coran diz: Alladhina yarithuna al-firdaus. Estas pessoas que têm estas qualidades são aquelas pessoas que vão herdar este Jannah. Alladhina yarithuna al-firdaus. E este é o Jannah superior. Este é o Jannah superior. Então, meus queridos irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê hidayat e compreensão destas palavras que acabamos de ouvir, tentarmos incutir estas qualidades dentro de nós, tentarmos também transmitir para os próximos, tentarmos, depois de nós praticarmos, tentarmos fazer nossos filhos praticar, nossas esposas praticarem, aquelas pessoas que estão ao nosso redor praticarem estas qualidades todas, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê hidayat e compreensão, meus queridos irmãos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.